bem? Continuando o estudo da lição número 2, a parte de quinta-feira, nós estudaremos sobre a serpente. O tema geral da lição é falando sobre o Gênesis, fundamento das profecias no Gênesis. E é uma verdade. Tudo aquilo que você estuda no Apocalipse, quando você vai no Gênesis, você encontra uma correlação. E nós vemos que desde que Lúcifer usou o seu livre-arbítrio para promover uma rebelião no céu, uma rebelião cósmica, isso resultou em sua expulsão. E ele foi chamado de serpente, de dragão, de inimigo. E a questão central da rebelião de Lúcifer foi a questão da adoração. Serei semelhante ao Altíssimo. Eu exaltarei o meu trono acima das mais altas nuvens. Um desejo de adoração. Ellen White revela no Grande Conflito que o desejo de Lúcifer era tomar o lugar de Deus. E ele enganou a terça parte dos anjos com esse seu desejo não santificado. Não tem nada de mal querer ser semelhante a Deus. Mas quando se quer ser semelhante a Deus, tirando Deus ali da colocação central, aí então se torna um pecado. Por isso, os filhos de Deus, precisam estar atentos, porque Lúcifer vai tentar levá-los à rebelião, como levou Adão e Eva a se rebelarem contra Deus. E Deus deu ordens expressivas para os dois. Avisou, alertou-os pessoalmente. Mas Lúcifer teve uma habilidade muito grande, porque ofereceu algo que chamou a atenção do primeiro casal. E quando Lúcifer nos engana, podem acreditar, o resultado final não vai ser bom. Seile era uma jiboia burmesa, que foi comprada por um casal, e esse casal levou essa cobra para casa. Ela media apenas 50 centímetros, era uma jiboia, novinha ainda, e eles então tiveram um filho, o Derek, e a jiboia foi crescendo. 15 anos depois, a jiboia media 5,5 metros e pesava quase 100 quilos. Um dia a jiboia estava na sala, Derek estava jogando videogame. A jiboia, ela se deslizou sorrateiramente por cima do adolescente. Envolveu em seus anéis e esmagou aquele menino sufocado ali até que seus ossos foram quebrados. Matou o adolescente. A polícia, quando chegou, disse que a jiboia burmesa estava muito agressiva e ela jogava veneno através dos seus dentes para todos os lados. Foi preciso muita força para conter aquele animal. Aquela simples cobrinha de 50 centímetros cresceu e se tornou a tragédia daquela casa. O inimigo não faz diferente. Ele se aproxima com o pecado e as tentações de nossa vida, e à primeira vista parece uma coisa inocente, até que ele desfere o seu golpe mortal. E aqueles que estiverem na sua mira vão cair com toda certeza, porque brincaram com o inimigo, brincaram com o pecado. Pergunta número 5. Colocando Gênesis 3, de 1 a 5, junto com Apocalipse 12, de 1 a 3, de 1 a 8, que assuntos incomuns nos avisam sobre os detalhes da batalha no Grande Conflito. Então, temos que ler Gênesis 3, de 1 a 5 e Apocalipse 12, de 1 a 8. Nesses dois textos tem um assunto em comum. Vamos ver quais são? Gênesis 3, de 1 a 5. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus havia feito. E esta disse para a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto que vocês comerem, os vossos olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, sabedores do bem e do mal. Isso Gênesis 3, de 1 a 5. O diabo, na forma de serpente, ele disse para Eva que o que Deus dissera não era verdade totalmente. Era verdade em parte, mas é porque Deus estava escondendo algo deles, do primeiro casal. E por isso que Deus não queria que eles comessem daquele fruto. Deus até poderia conceder a eles o conhecimento do bem e do mal mais tarde, mas não agora. E Lúcifer disse: vocês precisam se antecipar, você precisa sair na frente,
porque senão vocês não vão conseguir sair desse nível que vocês estão. Vocês estão muito atrasados. Olha os anjos como são. Olha a mim, que sou uma serpente. Eu já tenho inteligência, eu já falo, eu já estou voando. E vocês estão ainda nesse patamar. Vocês precisam crescer. Um engano que seduziu Eva e depois seduziu também Adão. Agora, Apocalipse 12, de 1 a 8, diz o seguinte: e João viu, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias para dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 10 coroas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, porque ao dar ela à luz, o dragão queria tragar o seu filho. Então a pergunta é, compare Gênesis 3, de 1 a 5, com Apocalipse 12, de 1 a 8. O que há em comum nesses dois textos? A resposta é, os assuntos comuns nesses dois enfoques são uma mulher, uma serpente e o engano. Deus está atento, pois a serpente sempre utiliza a mesma tática no grande conflito, para guerrear contra Deus e seus filhos. E o assunto mais comum nesses dois textos é a questão da adoração. Lúcifer, ao enganar Adão e Eva, pretendia que eles o adorassem. E eles caíram neste conto e se tornaram participantes da natureza pecaminosa de Lúcifer. No Apocalipse 12, João está mostrando que a mulher, símbolo da igreja, tem seus filhos e o diabo quer enganá-los, quer seduzi-los e quer levá-los à perdição. Satanás, o inimigo, tem feito o mesmo tipo de engano desde o céu, levando os seres criados por Deus para caminhos falsos de engano. Primeiro enganou os anjos no céu, depois enganou Adão e Eva, e no Apocalipse 12 e 13 ele é apresentado como o dragão que dará poder à besta do mar, e que as pessoas da terra vão se maravilhar daquilo que a besta do mar irá fazer. Uma besta que foi ferida e que teve sua ferida mortal curada, e que o mundo se maravilhou após a besta. Por isso que desde o Éden os seres humanos estão envolvidos no grande conflito. O que nos ajuda é que Deus conhece as estratégias da serpente e nos ajuda a reconhecermos suas armadilhas, que à primeira vista parecem inocentes, mas que levam à perdição eterna. É o que Deus quer fazer com todos nós, ou conosco. Ele quer nos alertar. E as profecias servem para isso. Quando o tempo vai passando e nós percebemos a violência, o engano, o aumento assim da religiosidade falsa, percebemos que as profecias estão se cumprindo. Ellen White escreveu no livro Mensagem Escolhida, volume 1, página 270, ele escreveu o seguinte: Satanás, por seu poder sedutor, levará os homens, mediante a sua filosofia, a pôr em dúvida a revelação divina e a existência de Deus, e mesmo levará as pessoas a descrer das profecias, para que, afinal, ele possa enganar as pessoas, porque vai revestir aquilo que chamam seus enganos de roupagens atraentes, a fim de conseguir a ruína de muitos filhos de Deus. Isso é muito preocupante. O diabo vai vestir o engano com roupagem assim interessantes, atraentes, e vai levar muitos ao engano. Tipo assim, vamos dizer, a questão da adoração ao sábado. O diabo vai revestir essa verdade com um engano. E esse engano será tão sutil que as pessoas irão acreditar. A santificação do domingo, ele vai revestir essa mentira de uma atração que as pessoas vão acreditar. E muitos serão enganados. E não é de se espantar que muitos que estão na igreja hoje vão passar para o lado oposto, acreditando que o domingo é o verdadeiro dia de guarda, e vão receber a marca da besta. A terceira mensagem angélica diz: ai daqueles que recebem a marca da besta na fronte ou na mão, vão beber da ira de Deus. Por quê? Porque estavam na verdade e foram para o erro,
para adorar o diabo. Então, o ponto principal no Éden foi a adoração. O ponto principal no final dos tempos será a adoração também. Deus nos proteja e fortaleça a nossa fé e abra os nossos olhos físicos e espirituais para reconhecermos o erro e rejeitarmos, porque só assim nós estaremos no caminho da vida eterna. Deus abençoe a todos. Fica com Deus.